Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que vocês estão assistindo. Na aula de hoje, continuação da nossa aula passada, nós vamos falar sobre o Médio Império. A gente viu que o Antigo Império, o poder do faraó foi se enfraquecendo através das revoltas dos nobres, que não queriam pagar tanto imposto. Então, como é que vai surgir o Médio Império? O Médio Império é como se fosse o segundo império, né? Uma segunda forma de rei. A gente viu que o Antigo é bem longo, é mais de 1000 anos, né? Então, o Médio Império, ele também é um império grande. Ele vai de 2052 anos antes de Cristo até 1539 antes de Cristo, ou seja, quase 500 anos aí de império sobre humanos, né? Fazer conta. Como é que esse império, como é que esse Médio Império que está lá na página 96 de vocês surgiu? Ele vai surgir, gente, de conflitos sociais. Conflitos sociais que se iniciou no Antigo Império. Os nomes, o sacerdote tem poder, quem tem poder é o rei, quem tem poder é o sacerdote, quem é que manda, essa religião é verdadeira, é falsa. Ou seja, tem toda essa guerra vinda do Antigo Império que vai cair no Médio Império. Então ele se inicia com os conflitos, mas como é que eu posso dizer? O faraó, ele consegue estabelecer um acordo com os sacerdotes e eles vão ter um período de paz e estabilidade novamente, tá bom? Só que o faraó percebeu uma coisa. Olha só o que ele vai ver. Vai ter várias dinastias, certo? Aqui a gente tem a dinastia 11ª, a dinastia 11. Olha os nomes deles. Quando vocês tiverem um filho de vocês, botem esses nomes, tá bom? O próximo gato, ou bicho, ou peixe que eu tiver, vai se chamar Mentotep. Mentotep. Vai ser o próximo animal da minha família que a gente tiver, seja gato, cachorro. E o outro vai ser Amenemhat. Tá bom? Amenemhat vai ser o segundo. São nomes poéticos, nomes muito bonitos. Os egípcios gostaram. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão perceber que eles tinham que estabelecer um acordo com os sacerdotes. Então o que é que Mentotep vai fazer? Vai transformar a capital do Império em Tebas, que era onde os sacerdotes também estavam, para ter uma paz com eles. Quando ele morre, que inicia a dinastia 12ª, Amenemhat vai dizer: não, senhor, se eu deixar a capital em Tebas, onde os sacerdotes estão, onde a corrupção está, eu vou dar mais força a eles, e com medo dos conflitos que já tinham tido no Antigo Império, ele vai transformar a capital em Tuai. Dizer: não, senhor, transfere a capital de Tebas para Ititaua. Ituai não, Ititaua. Para tirar o sacerdote do poder. Professor, qual é a lógica disso? A mesma lógica do Brasil, gente. Nossa primeira capital foi qual? Salvador. Depois, Rio de Janeiro, quando a família imperial veio para cá. E depois o Juscelino Kubitschek disse que quer colocar a capital mais para o centro do país e funda Brasília. Ou seja, isso é algo para a gente muito comum e no Egito aconteceu. Os faraós, quando queriam afastar o poder dos sacerdotes, eles jogavam as capitais para longe, tá bom? Então a capital era Tebas, foi para Ititaua, tá bom? Arte e religião acessíveis no Médio Império. Acessíveis a quem? Ao povo. Antes, quem tinha acesso à arte e à religião eram os imperadores e sua família. O imperador não, o faraó e sua família. No Médio Império, essa arte, essa religião, o povo vai poder ter também. Por exemplo, as tumbas funerárias, que a gente vai falar mais adiante, a gente está só guardando essas curiosidades para o final. Quem fazia as pirâmides, aquelas grandes mausoléus, eram os imperadores. Agora o povo também pode fazer, né? Então, a arte. Que arte é essa que a gente já vem falando? Tanto a arte das construções, como aqueles hieróglifos, que eu aconselho a vocês darem uma pesquisada no Google. Eu vou deixar lá na escola alguns hieróglifos, que eram retratos da vida do povo do Egito. Retratava o faraó e a esposa,
retratava ele geralmente assim, saindo raios da mão dele, abençoando o povo e os servos curvados. Ou seja, essas artes também vão ser acessíveis ao povo no Médio Império. Como é que o Médio Império vai acabar? As invasões dos Ixos. Ixos é um povo que vai invadir o Egito, certo? Atrás do todo o poder que o Egito tinha, e esse povo vai conseguir invadir facilmente e destruir o Império, porque o Império não tinha um exército, forte. Professor, por que não tinha um exército forte? Porque não precisavam. Porque eles estavam protegidos pela barreira natural. Então, quando os Ixos chegam, é muito fácil destruir o povo egípcio. Eles não tinham um exército forte. Eles não precisavam disso, então eles chegam destruindo tudo, acabando tudo, e os egípcios não tinham como se defender. O que é que acontece? O faraó, lembra que a capital está em Tiktawa? O faraó vai fugir para Tebas e vai viver como um homem comum. Imagina, gente, um Deus todo-poderoso, rei, chefe de tudo, agora vai ter que viver como um homem normal, porque quem mandava agora eram os Ixos. Só que os egípcios, eles tinham uma grande percepção das coisas, eles aprendiam com os erros. Eles não tinham exército, o faraó vai viver lá como um membro normal do povo, agora com aquela raiva, aquela vingança, um dia eu me vi, e vai perceber que eles precisavam de um exército. Então, através dos Ixos chega ao fim o Médio Império. E como é que começa o novo, professor? O novo império que começa em 1539, com a expulsão dos Ixos. Os egípcios o faraó ficou lá vivendo, fingindo que estava vivendo normalmente, e foi passando para o filho dele, para o outro, dizendo: olha, a gente precisa de um exército, porque senão a gente vai ter outra invasão, igual a gente teve dos Ixos. E essa raiva, essa fúria, vai fazer com que eles se organizem uma revolta e expulsem os Ixos. E agora sim, volta o Império Egípcio. E como é que esse império vai voltar agora? Mais forte. O império agora vai ter exército, porque eles sabiam que eles precisavam de exército para defender o império, né? Porque eles não estavam preparados para essas invasões, que mais de 1000 anos nunca foram invadidos como os Ixos invadiram. Então agora eles têm o exército. Outra coisa, o faraó Amoses I, ele que inicia um novo império, ele também vai iniciar a expansão territorial. Então estava o povo judeu. Então aquela narrativa lá da Bíblia de Moisés, da passagem do Mar Vermelho, que ele abre o Mar Vermelho, que para libertar o povo da escravidão, vem daqui. Além disso, a Síria e a Fenícia também vão ser invadidas por Amenófis, certo? Pelo novo império. Então, professor, qual é a característica do novo império? Expandir, ter exército, ter escravos, se tornar poderoso. Ok? Então, para finalizar o Egito, como é que era a religião, né, tão famosa? Primeiro, eles eram politeístas. O que é uma religião politeísta? Anotem aí, muitos deuses. Ou seja, lá no mito fundador, eles tinham o Deus que era lá da água, Nu. Depois surgiu Ra, que era o Deus do Sol, a barca solar de Ra, que passava todos os dias do nascer ao pôr do sol, certo? Formando assim os dias e as noites, certo? Então de Ra, pai dos deuses, vai surgir os outros. O Deus da terra, o Deus das plantações. Então toda a mitologia egípcia vai surgir daqui. Como eram esses deuses? Eram deuses antropozomórficos, ou seja, mistura homem e animais. Então a gente vê nas estátuas deuses com corpos de homem, cabeça de cachorro, cabeça de águia. O próprio Anubis, que era o deus da morte, ele era homem com cabeça de cachorro, cabeça de cão. Então a religião deles tinha esses deuses. Tinham deuses completamente humanos, como Ra, mas a outra representação de Ra traz ele com cabeça de águia, e tinham deuses completamente com formatos de animais, que era o deus, por exemplo, que comia as almas. Os egípcios acreditavam que quando a gente morria,
a gente ia para o lugar e o nosso coração era colocado numa balança. Então tinha a balança, botava o nosso coração em uma pena. Se o nosso coração fosse puro, ele seria mais leve do que a pena e eu ia para o céu, para o paraíso. Se ele fosse mais pesado do que a pena da justiça, o cão devorava a minha alma, esse monstro que existia no pós-vida. Outra curiosidade também da religião é que o faraó Amenófis IV, para diminuir o poder dos sacerdotes, já com medo de uma outra revolta, ele acaba com esse culto ao deus Ra. E ele cria o deus Atom. O deus Atom quer dizer círculo ou disco solar. Então, ele cria o deus Atom. E olha como ele era humilde. Ele criou o deus Atom e ele era chamado de Akhenaton. Ou seja, ele era o representante desse Deus, do Deus mais poderoso. Ele não era só mais um Deus, agora ele era o mais poderoso. E vai fundar uma cidade com o mesmo nome, Akhenaton. Depois, aí acabou o culto de Ra, os sacerdotes ficaram com raiva, porque Ra não existia mais, quem existia agora era Atom. E vai vir o filho dele, Tutankhamon. E Tutankhamon bota fim ao culto de Atom. Aí depois vem o neto, Tutankhamon. Botem o nome dos filhos de vocês assim: Tutankhamon, Akhenaton, são nomes bonitos para a gente colocar nos nossos filhos. E esses faraós, Então, gente, a tumba de Tutankhamon, quando ela foi aberta, criou-se essa maldição, que descobriu depois que era o fungo. Então, todo mundo ficou com medo de mexer nas pirâmides. Por que, professor, um formato de uma pirâmide? Porque eles colocavam a câmara funerária, onde eles colocavam o sarcófago, e para medo de invasores, do pessoal não invadir, não roubar os tesouros, eles colocavam blocos de pedra, iam colocando outros, e quanto mais pedras você colocasse, mais seguro estava. Então, por isso as grandes pirâmides. Por que isso? Porque eles tinham culto à morte. Os egípcios, eles tratavam a morte como sendo uma parte da vida, né? E isso é extremamente importante porque nós estamos vivendo uma sociedade que se chama uma sociedade tanatosfóbica, ou seja, que tem medo da morte. Para os egípcios não, a morte era uma parte da vida, uma passagem. Então eles se preparavam a vida inteira para a morte, certo? Então eles preparavam como os faraós mumificavam. Primeiro o ritual do embalsamamento, que era retirar os órgãos para não apodrecer, colocavam em vasos. O que ele fosse utilizar, brinquedos de sua infância, ouro, o livro dos mortos, que eram os ricos que tinham, eram livros que eles podiam consultar, como plantar, como colher, como plantar trigo, a época de colher o trigo, cevada, como fazer pão. Então esse livro dos mortos, que na internet tem vários exemplares de imagens, eles guardavam também nas câmaras funerárias, principalmente os tesouros. Eles fazem pequenos bonecos de servos, porque caso o faraó ou a pessoa que estivesse lá fosse rica, da nobreza, na outra vida ela poderia usar também esses servos para lhe auxiliar nas plantações. Então era um culto à morte muito importante. A morte era uma coisa muito louvada pelos egípcios. A gente vê as pirâmides, como eu já falei, de Kelps, Kefren e Querins, construções gigantescas para louvar a morte, para guardar o morto. Então, para preservar também, eles vão ter armadilhas, vão ter, por exemplo, passagens secretas falsas, vão ter salas falsas para evitar o roubo, para evitar que alguém profanasse ou danificasse esses corpos mumificados, porque eles iriam precisar na outra vida, da reencarnação, quando eles voltassem, eles iam usar esses corpos. Então, não é como a sociedade dos vikings, que queimava, eles preservavam esses corpos, tinha que ser preservados os corpos, tá certo? E por fim, para a gente encerrar, a escrita. Existem 3 tipos de escritas: os hieróglifos, a hierática e o demótico. O hieróglifos era a escrita que a gente vai colocar aqui, mais
mais chique, ou seja, quem usava eram os faraós nessas câmaras, nas pirâmides, nos templos. A hierática era a escrita usada no dia a dia pelos escribas, era a escrita oficial, e a demótica, a escrita do povo, mais simples. Então, se você pegar na internet exemplos, a hierática e o hierógrafo são desenhos bem elaborados, eles demoravam muito tempo desenhando o faraó, tinha que desenhar o corpo dele todo, os braços, as luzes saindo de suas mãos, a cabeça, os ornamentos, tinha que passar tintas bem feitas. A hierática era a língua oficial e a demótica era a língua do povo. Como é que a gente diferencia? Por exemplo, quando a gente está assistindo um julgamento no STF, no jornal, não é a mesma linguagem que a gente usa com os nossos colegas na escola. Ou seja, existe toda essa diferença. Lá no Antigo Egito também, a língua do povo não era a mesma língua do documento oficial. Como é que a gente tem essa preservação? Através de pedras de Roseta. Porque a gente não sabe o que significavam os hieróglifos até Napoleão achar a pedra de Roseta. Que a pedra de Roseta diz, por exemplo, esse símbolo aqui simboliza a letra A. Esse símbolo aqui simboliza a letra B. Então eles puderam, através da pedra de Roseta, decifrar o que estava escrito nas pirâmides. Então, hieróglifo, a língua das tumbas, a língua do templo, certo? A escrita do templo. A hierática dos escribas oficiais, dos documentos do governo, e o demótico, a língua do povo, que eles usavam no dia a dia para a comunicação. Para encerrar, gente, eu vou pegar aqui no livro, certo? A última atividade que vocês vão fazer relacionada ao Egito, que está lá na página 99, certo? E página 102. Página 99, página 102, ok? Página 99, página 102, página 103. São poucas questões, certo? Nessas páginas. E a gente vai discutir na intervenção online, tá bom? Até a próxima. Estudem. Qualquer dúvida, no WhatsApp.